Vamos de exame físico então, pessoal. Aspectos gerais. Então, assim, a gente sempre tem que analisar a postura da criança, né? Então, se ela é fletida ou se ela não é fletida. Isso a gente vai ver em relação ao tônus muscular. Então, é muito importante que a gente veja a postura, se essa criança, ela não é uma criança sem tônus muscular, né? Obviamente que é normal, as crianças, elas não ficam durinhas assim que nascem, né? Mas enfim, a gente precisa, também não pode ser uma criança completamente sem tônus muscular. Os aspectos neurológicos, a gente vai ver agora, principalmente em relação aos reflexos primitivos, tá? O que são esses reflexos, pessoal? Eles são atividades neurológicas da criança. Ela nasce com eles e isso é que mostra pra gente que tá tudo certo e que tá tudo bem com esse recém-nascido, tá? O reflexo de sucção e procura é um que a criança, que a gente pode colocar, por exemplo, o dedinho ali perto da boca da criança e ela vai automaticamente abrir a boca para sugar o nosso dedo, tá? O reflexo de deglutição é quando a criança está fazendo a sucção e a respiração de uma forma adequada, né? Por isso que a gente tem que cuidar, porque existem alguns casos que as crianças podem se engasgar, se afogar, com o leite, tá? Então é em função desse reflexo aqui. O palmar é aquele que a criança pega o dedinho, o nosso dedo, então aqui é o meu dedo, aqui é a mão da criança. Quando a gente coloca o dedo na mão da criança, ela fecha as mãozinhas, tá? E o de caminhar, esse é meio, às vezes é meio bizarro, assim, confesso pra vocês. Bizarro no sentido do que a gente tá olhando e não tá acostumado. Quem sabe que existe esse reflexo, tá tudo bem. É uma criança recém-nascida, de 1-2 dias de vida, simplesmente marcha, ou seja, caminha. Ah, mas ela tá caminhando. Nossa, já nasceu caminhando, essa criança é demais. Não, isso é só um reflexo que ela vai perder ao longo dos dias de nascimento, tá? Sinal de Babinski. Então, esse aqui cai muito em concurso público, vocês não podem esquecer. O que é o sinal de Babinski, pessoal? É quando a gente faz um estímulo na planta do pé da criança e ela faz esse movimento aqui com os dedinhos, tá? Então, os dedinhos do pé, eles se abrem completamente. Esse é o sinal de Babinski. O reflexo de Moro, ele é um pouco... Ele parece, quando a gente vê, ele parece um pouco agressivo, mas não se preocupem, ele é super normal de ser feito, tá? Como é que ele é feito? A gente levanta as mãozinhas da criança e os bracinhos, né, e as mãozinhas, a gente levanta e solta de uma forma abrupta. O que é o normal, o que é considerado normal nesse reflexo? Que os bracinhos da criança caiam completamente como tá aqui na foto. Se eu levantei os bracinhos da criança aqui para cima e o braço não baixou depois que eu soltei, pode ser que a criança tenha alguma questão, algum problema neurológico, tá? Então, o normal é que a gente levante as mãozinhas aqui para cima e aí, quando a gente solta, ele abre os bracinhos dessa forma. Aí, vem a pele, né? A principal questão aqui é o que eu tanto já falei para vocês em relação ao vernix, tá? Então, aqui, uma foto bem clássica de vernix, tá, gente? Parece que a criança tá suja, mas ela não tá. Isso aqui faz parte da pele dela. E como eu falei para vocês, é uma estrutura que vai ser absorvida pela pele da criança. Então, eu não preciso ficar esfregando a criança para tirar esse vernix, tá? Isso é proteção. Além disso, a gente tem a lanugem ou lanugo. Eu considero melhor vocês verem o vídeo com o slide aberto, tá? Porque como eu tô gravando o meu computador, a imagem perde um pouco a qualidade. Mas na foto vocês conseguem ver direitinho. Mas o que é o lanugo? São
naquelas crianças que nascem bem peludinhas. Então a gente vê aquele monte de pelinho na criança, nos braços, nas costas principalmente, às vezes no rostinho. Então isso é chamado de lanugo. O milium sebáceo, que são essas pontinhas aqui que a gente tem no rosto da criança, geralmente próximo aos olhos. Isso no bebê é considerado normal, tá? No adulto é considerado uma questão dermatológica, mas no bebê é considerado normal. A equimose, tá? Então ela vai acontecer quando a criança tem alguma doença congênita, ou seja, quando ela nasce com alguma doença. A principal delas, sífilis. Petéquia, então a gente viu que, por exemplo, lá no LLA, algumas crianças têm petéquia, mas não necessariamente uma criança que nasceu com petéquia tem alguma patologia, tá? Ela tem alguma questão que precisa ser investigada só. Então, as petéquias são essas manchinhas vermelhas. A mancha mongólica, ela acontece quando as crianças são fruto de etnias diferentes, né? Então, a gente acaba vendo essa mancha na criança, geralmente próximo aqui ao bumbum, aos glúteos. E essa mancha ela pode sumir ou não. Algumas crianças levam essa mancha para o resto da vida. Algumas crianças a mancha é absorvida depois pela pele, tá? Principalmente em crianças de descendência africana ou asiática. Então, a gente tem essa mancha mongólica em relação aos melanócitos, tá? Que são eles que dão, junto com a melanina, são eles que dão a coloração para nossa pele. Então, eles ficam mais concentrados aqui quando a gente tem filhos de diferentes descendências, então, certo? A icterícia neonatal. O que é icterícia neonatal, pessoal? Vocês veem aqui, né? O bebê ele nasceu completamente amareladinho. Por que acontece isso, né? Ela é causada pelo excesso de bilirrubina no corpo do recém-nascido, tá? Então a bilirrubina ela é uma substância amarelada que é vinda do metabolismo da hemoglobina, né? Então, quando a gente tem um excesso de produção, acaba que a criança fica com a pele e com os olhos bem amarelados. Como é que a gente faz para tratar isso? Fototerapia, tá? Então, a criança faz várias sessões de fototerapia e a gente consegue tratar, então, essa icterícia neonatal. Hemangioma palpebral. Não sei se vocês já viram alguém com essa mancha. Geralmente, a palpebral, obviamente, é na pálpebra. Mas ela pode acontecer no rosto também. Então, aqui na bochecha, aqui perto da orelhinha, tá? Então, hemangioma é essa mancha que a criança nasce com ela e leva pro resto da vida. O Mutlin. Eu não sei se é exatamente assim que fala, tá? Que o meu inglês não é muito bom. Mas, enfim. O que significa essa questão aqui? É quando a criança tem má perfusão tecidual e a gente vê a rede venosa da criança, ela se apresenta através da pele dessa forma. Então, a gente vai ver a pele da criança exatamente nessa configuração aqui, tá? Então, quando a criança nasce, eu preciso observar tudo, exatamente tudo, exame físico céfalo-caudal, tá? Então, quando a gente vai olhar a face da criança, eu vou ver a simetria dos olhos, as pupilas, se tem secreção, se não tem, se as narinas estão em perfeitas condições, se a criança tem batimento de asa de nariz ou não, que no nascimento é considerado normal. Então, eu vou fazer uma inspeção geral nessa criança, para ver se ela nasceu com alguma deformidade ou não, tá? Então, o exame físico é extremamente importante no recém-nascido. A gente vai olhar a boca também, a gente vai olhar as orelhinhas, ver se está a implantação correta, ver se a criança nasceu com o palato íntegro ou não, se nasceu com freio da língua ou não. Algumas crianças nascem com alguns dentinhos, então tudo isso a gente precisa ver
e analisar quando estamos fazendo o exame físico da criança. Aqui, os dentinhos que eu falei pra vocês, ó. A gente vai olhar o pescoço, a gente vai apalpar principalmente, pra ver se não tem nenhum tipo de nódulo, se ele é simétrico, né? Tórax é a mesma coisa, a gente vai observar a simetria, a gente vai observar as glândulas mamárias, se são presentes ou não, se a criança tem uma frequência respiratória, que é aquela normal que a gente já viu. Então, tudo isso a gente vai observando e fazendo o exame físico quando a criança nasce. Aqui, nas glândulas mamárias. Abdômen, então a gente tem que cuidar muito do coto umbilical, mas a gente também tem que palpar, ver se essa criança tem o abdômen globoso, o que é considerado normal para um recém-nascido, tá? Mas mesmo assim a gente tem que fazer a palpação para identificar se existe alguma massa, se existe alguma questão diferente, né, no abdômen da criança, tá? Se ele tá muito flácido, enfim. Aqui eu trouxe para vocês fotinhos, então, do coto umbilical, tá? Que é o cordão umbilical, mas a gente chama de coto, que é a forma mais correta. Então, aqui, ele gelatinoso, assim que a criança nasceu. Aqui, ele em processo de mumificação, ou seja, quando ele tá secando. E aqui, ele mumificado, ou seja, quando tá completamente seco e pronto para cair. Isso acontece aproximadamente em até 15 dias, tá? Pode ser que caia bem antes, pode ser. Mas o normal, a média, são 15 dias. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com o coto umbilical? A gente, profissional da saúde, e a gente ensinar para os pais como é que eles devem cuidar. Basicamente, se cuida o coto umbilical no banho, com álcool e cotonete. Tá? O álcool, 70%, ele, além de fazer a correta asepsia, correta limpeza, ele vai ajudar no processo de mumificação, tá? Eu tenho visto que em todas as maternidades, os pais, eles já saem com um frasquinho desses aqui, que é para ajudar na limpeza, tá? Ai, não tem mais. Então, como é que a gente vai fazer a limpeza do coto? Via de regra, pessoal, a gente usa o álcool no corpo do cordão umbilical e não aqui na pele. Por quê? Nessa voltinha aqui pode ter alguma fissura, alguma aberturazinha. E no momento que eu colocar álcool aqui, vai arder e a criança vai chorar. Totalmente sem necessidade, né? Então, talvez vocês vejam alguns profissionais fazendo isso, mas via de regra, por orientação, a gente não precisa colocar o álcool aqui, nessa parte da pele da criança. Aqui a gente passa o algodão seco, aqui a gente passa álcool 70%. E vai trocando o cotonete e vendo, obviamente, se não tá saindo sujidade, se não tá saindo nenhuma secreção, enfim, a gente vai observando, então, a limpeza desse coto. No dorso, então, a gente vai analisar principalmente se a coluna da criança está íntegra. Genitália externa e ânus. Então, o que é um ânus pérvio? É um ânus como a gente conhece, né, com a perfuração. Então, algumas crianças não nascem com essa perfuração no ânus, então precisa de uma intervenção cirúrgica. Por isso que é importante a gente analisar se existe ou não essa abertura anal. E a genitália, predominantemente feminina, né, o que a gente conhece como genitália feminina. A gente vai olhar os grandes lábios, os pequenos lábios, enfim, a abertura, a uretra. A masculina a gente vai observar também a genitália, que é característica masculina, e a presença ou não dos testículos na bolsa escrotal. Então, isso é importante a gente observar também quando a criança nasce. Olhar as mãozinhas, os pezinhos, para ver se não tem nenhuma deformação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, uma deformaçãozinha, aqui um dedinho a mais, que
polidactilia. Então, a gente precisa... isso aqui é a displasia coxofemoral, tá? Quando a criança tem os pezinhos e as pernas em arco. Então, a gente vai olhar os membros, pezinhos e mãozinhas para ver se tá tudo ok. Esse teste de Ortolani é para a gente observar e para a gente ter certeza de que não existe displasia coxofemoral, ou seja, que os ossos da coxa, do fêmur, enfim, a bacia aqui, estão todos íntegros, tá? Então, como é que a gente faz esse teste? Vou tentar mostrar aqui para vocês. A gente pega as perninhas da criança e abre e fecha. Abre e fecha, tá? Claro, né, pessoal, de uma forma delicada, né? Porque senão a gente vai acabar causando uma displasia, né? Então, de uma forma bem delicada, mas esse é um teste que a gente faz. Esse teste de Ortolani, ele cai muito, 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 muito em concurso. Então, não esqueçam, tá? Ele é para fazer a avaliação da displasia coxofemoral. As eliminações, então, a eliminação do mecônio, ele pode acontecer em até 48 horas de vida. Então, o recém-nascido a termo, ele não precisa necessariamente evacuar no seu primeiro dia de vida, tá? Ele tem até 48 horas para isso. E a eliminação de urina acontece geralmente nas primeiras 24 horas. Outro vídeo vou fazer, tá? Porque essa aula é grande mesmo. Então, vou fazer outro videozinho agora para vocês.